Este programa é livre para todos os públicos. Muito bem-vindo você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, aqui em Cachoeira Paulista. É muito bom tê-los aqui conosco, é uma alegria para nós acolher você aqui na Canção Nova. O nosso coração se enche de alegria em poder te receber aqui. Você que nos acompanha pelo sistema de comunicação também, é um prazer estar aqui com você e que Deus possa nesse momento te tocar profundamente, viu? E meu nome é Gustavo, sou missionário da comunidade Canção Nova há 6 anos e hoje resido aqui na missão de Cachoeira Paulista. E a Canção Nova, ela foi feita para este tempo. Nós estamos vivendo tempos difíceis na nossa sociedade, difíceis no nosso país, no nosso mundo, em todas as atmosferas ali. Mas a Canção Nova, ela foi feita para este tempo, para anunciar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que a Canção Nova nasceu. Deus tocou no coração do Padre Jonas e colocou esse carisma para que a gente pudesse anunciar essa segunda vinda, anunciar o amor de Deus, anunciar que nós precisamos estar preparados para este momento, seja quando nós iremos encontrar com Deus pessoalmente na hora da nossa morte, ou quando o Senhor vier na sua glória. E todos nós aqui na Canção Nova temos essa consciência. Então, pensando nisso e rezando, a Canção Nova nesses 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro, a gente rezou, pensou, falou com Deus, e ali a gente quis, e Deus quis, que nós fizéssemos uma campanha de oração. E qual é essa campanha de oração? Voltai para mim de todo o coração. Em outubro, novembro e dezembro, nós estaremos ali, rezando profundamente, para que nós possamos voltar para Deus de todo o coração. Essa é uma campanha de oração profética, porque nós somos chamados a viver esse amor de Deus, e nós somos chamados a voltar para esse Deus. Quantos de nós vivemos afastados? Você que está em casa, tem alguém da sua família que está afastado de Deus e que você reza todos os dias na beira da sua cama, todos os dias nas suas orações, você vai na missa e você coloca aquela pessoa e fala: Senhor, essa pessoa precisa voltar para o teu amor, ela está perdida. Ou quantas vezes você mesmo reza por você e fala: Senhor, eu preciso voltar, mas eu tenho vergonha, mas eu não consigo, eu não tenho força. E esse é o momento. Esses meses que nós vamos rezar é o momento de voltarmos para Deus. Porque nós estamos passando por momentos difíceis. Estamos saindo de uma pandemia. Estamos vendo cada dia mais enfermidades psicológicas tomarem conta da nossa família, da nossa nação, dos nossos jovens. Estamos vendo cada dia mais a nossa juventude se perder em prazeres mundanos. Estamos vendo todos os dias famílias se destruindo. Mas por quê? Porque Deus está ficando longe, longe, longe. E essa campanha, esse Kairos, é a voz de Deus a nos chamar: voltai,
Voltai para mim de todo o coração, enquanto ainda há tempo. Esse Kairós e todos esses meses vai ser a voz de Deus, falando todos os dias no nosso coração, na nossa alma: volta para mim. E é isso que Deus tem gritado: volta para mim. Porque a única solução é voltar para Ele, é se aproximar de Deus novamente. Porque nós estamos tirando Deus do nosso meio, nós estamos tirando Jesus do nosso convívio, nós estamos nos afastando por causa das paixões, por causa dos nossos trabalhos e até por causa das nossas enfermidades. Nós estamos nos afastando de Deus. E se você trouxe a Bíblia, você que está em casa, pega comigo Joel 2. Eu quero ler essa passagem com vocês e nós vamos destrinchar essa passagem. Nós vamos ver tudo o que se passava no tempo em que esse profeta viveu. E lá diz assim, Joel 2:1: tocai o chofar em Sião, dai alarme no meu monte santo, estremeçam todos os habitantes da terra, pois vem o dia do Senhor, pois está próximo, dia de trevas e de obscuridade, dia de nuvens e de escuridão. Como a aurora estendida sobre os montes, é um povo numeroso e poderoso, como ele não houve desde tempos antigos, e depois dele não mais haverá por anos, de geração em geração. Diante dele o fogo devora, e após ele a chama consome. Como um jardim de Éden, a terra diante dele, e depois dele um deserto desolado. Nada haverá que dele escape. Como a aparência de cavalos é sua aparência, como cavaleiros eles correm, como ruído de carros, sobre os cumes dos montes eles saltam, como ruído de chama de fogo que devora a palha. E aí, nós pulamos para o versículo 11, que vai acontecendo toda essa situação, em que o Senhor pede a atenção. Tocai o chofar. E quando o chofar ele toca, é para que o povo ele esteja em atenção, porque algo, ou ele vai ser chamado para uma batalha, ou algo irá acontecer. O chofar, nos tempos de hoje, são os profetas que estão gritando aos nossos ouvidos e falando: prestai atenção a tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo. E lá no versículo 11, vai falar assim: o Senhor fez ouvir a sua voz diante do seu exército. Sim, muito numerosos são suas tropas. Sim, poderoso é o que executa a sua palavra. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? E aí é o chamamento de Deus. E agora, oráculo do Senhor. Isso é Deus falando: voltai a mim de todo o vosso coração, com jejum, pranto e lamúrias. Rasgai vossos corações e vossas vestes, e voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é compassivo e clemente, lento para a ira e rico em bondade, e se arrepende do mal ameaçado. Para que a gente possa entender essa passagem de Joel,
a gente precisa adentrar o que acontecia naquela época. Entrar dentro do contexto daquele povo. Aquele povo de Joel, eles viviam o quê? Uma praga. O povo ali tinha se afastado de Deus e eles viviam uma praga de gafanhotos e também a seca. Então, quando aquela praga foi tomando conta daquele lugar, Joel começou a profetizar, porque Deus começou a falar com ele: voltai para mim de todo o coração, porque isso é reflexo do que vocês se afastaram de mim. E os gafanhotos, eles atacavam aquele povo naquilo que era mais precioso para eles. O que era? O seu plantio, a sua plantação. Porque aquilo é que os alimentava, aquilo é o que dava a eles força para o trabalho. Aquilo era a felicidade daquele povo, chegar nos seus campos e ver os seus campos belos, os seus campos bonitos. Então esse era o contexto que aquele povo vivia. Um contexto de uma praga de gafanhotos. O contexto de uma seca que estava assolando, pois era um povo que estava se afastando de Deus. Um povo que estava longe de Deus. E ali o profeta começa a falar. O livro de Joel, ele é dividido em duas partes. Primeiro, a lamentação e a tristeza do povo. Porque aquele povo, ele lamentava. Porque aquele povo falava: o que vai ser da gente? O que será de nós? O que vai acontecer? Nós vamos passar fome. O que vai acontecer com a nossa vida? Para onde eu vou? Para onde eu não vou? O povo lamentava e gritava e reclamava e murmurava também. Lembra algum povo? Lembra de alguém isso? Lembra de quem? Muitas vezes nós, neste tempo, em que nós olhamos toda a situação das famílias, dos jovens, e nós pensamos: cara, para onde nós iremos? Para onde que nós vamos desse jeito? Onde os valores, eles estão sendo cada vez mais perdidos. O amor, ele parece que está acabando um com o outro. Não temos mais isso e nós nos perguntamos: o que vai acontecer? Que praga é essa? Nesse tempo de pandemia, nós nos questionamos: que praga é essa? O que nós vamos fazer? Quantas pessoas falam no Senhor: para onde nós vamos? E hoje, qualquer doença que vem, bate em nós um medo, um desespero, uma angústia. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Então, qualquer coisa que surge, é um medo que toma conta de nós. É uma angústia que toma conta de nós. Esse é o povo que lamenta. Só que existe uma resposta divina. O livro de Joel é dividido nessas duas partes: a lamentação e a resposta divina. E nós vamos ver como Deus responde. E como eu falei, nós hoje vivemos o mesmo contexto que o profeta Joel vivia naquela época. Uma praga de gafanhotos, uma seca muito grande. E aí você vai me perguntar: Gustavo, que praga de gafanhotos é essa que eu não estou vendo gafanhoto nenhum? Só vi alguns anos atrás, acho que em 2020, lembra que teve uma praga de gafanhotos que veio aí e destruiu um monte de plantação, mas só vi aquela, já acabou, tudo mais. Não,
eu posso te explicar. E só por curiosidade, eu fui ver. A praga de gafanhotos, ela é a pior praga na agricultura. Porque ela chega e destrói tudo. E uma curiosidade que eu vi, isso é só a nível de curiosidade. Um gafanhoto, ele pode consumir o equivalente ao seu próprio peso. Então, imagine o que um gafanhoto, não pode fazer numa plantação. Eu venho de um lugar onde o meu pai é agricultor. E quando tinha essas pragas, a gente viu o que fazia. Então, um gafanhoto, ele é capaz de destruir muita coisa. Agora imagine uma praga, uma nuvem escura tomando conta. Só que, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, eu te falo, nós estamos sendo assolados por uma praga de gafanhotos. Só que uma praga de gafanhotos de uma outra espécie, que consome e que acaba com algo muito mais importante e muito mais forte do que lavouras, do que plantio. Essa praga de gafanhotos são os gafanhotos que estão corroendo a minha alma, a sua alma, a minha vontade, a sua vontade. Essa praga de gafanhotos, existe uma nuvem de gafanhotos que hoje estão dispostas a consumir aquilo que Deus plantou em você e aquilo que você cultivou na vontade de Deus. Essa praga de gafanhotos, ela é tão forte, que ela é capaz de arrancar até as raízes. E ali você morrer. Ali, se eu não tomar conta todos os dias, morrer. Essa praga de gafanhotos, ela tem atacado a minha família. Ela tem atacado a sua família. Sabe como? Pelas ideologias, pelos pecados, pela moral que está se perdendo, pelas drogas. Por isso, pela falta de amor, pela falta de caridade. A praga de gafanhoto, ela está nos consumindo e nós não estamos enxergando o que esses gafanhotos estão fazendo na nossa vida. E o gafanhoto na minha vida, ele tem nome. É o pecado que eu tenho. Eu tenho um pecado. Essa praga tem nome na minha vida. E essa praga tem nome na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu faço um programa na madrugada, na Rádio Canção Nova, de 12h à 1h. E quantas pessoas me mandam mensagens: Gustavo, reza pela minha família, porque o meu esposo está me traindo. Gustavo, reza pela minha família, porque o meu esposo, a minha esposa, eles são viciados em droga, no álcool. Quantas pessoas? Essas são as pragas da atualidade. Quantas crianças sofrendo por abusos, sejam dos pais, sejam de outras pessoas. Essas são as pragas que estão consumindo aquilo que Deus plantou na gente. E eu te digo, você que é pai, você que é mãe, sabe qual é a sua plantação? É a sua família, é a minha família. E olhe para ela. Olhe para ela hoje e veja como a sua plantação está. Eu fico olhando quantos pais se doaram a vida toda. Se doaram, tiveram uma vida coerente, lutaram pelos seus filhos, deram do bom e do melhor.
e hoje estão vendo seus filhos se destruírem numa vida longe de Deus, se destruírem numa vida que não leva a lugar nenhum, que só vai levar à perdição. Quantas pessoas? Os gafanhotos de hoje, eles são muito mais fortes do que esse gafanhoto do tempo de Joel. Porque naquela época, Deus veio em favor deles e eles poderiam preparar aquela terra novamente e plantar e fazer o seu plantio. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa. Se você não se atentar às pragas que estão adentrando a sua família, através daquilo que você escuta, daquilo que você vê, daquilo que você faz, a sua plantação, o seu plantio, a sua alma, a sua família, ela pode se destruir e nunca mais se reerguer. Porque essa é a intenção de Satanás. Essa é a intenção dele. Destruir a sua saúde mental. Hoje nós vemos essa situação de muitas pessoas sendo assolados por essas doenças psicológicas, porque tem medo, insegurança. Pessoas que não conseguem tomar a frente, se posicionar, porque tem medo. E isso vai criando nas pessoas essa doença, porque ela não consegue, é dela. Pessoas que não se posicionam na sua vida. Adultos que se comportam como crianças. Casais que se comportam como adolescentes. Esses são os gafanhotos do tempo de hoje. Essas são as realidades, as pragas que nós nos encontramos e nós temos que lutar. Nós temos que lutar. E nós temos que o quê? Buscar armas para que a gente consiga acabar com essas pragas. E no meio de toda essa confusão, onde estão querendo destruir, desde a raiz da nossa infância até a fase adulta, com inúmeras coisas, falando que o errado é certo e que o certo é errado, colocando várias ideias na nossa vida, na nossa família, e nós ainda abrindo as portas do nosso plantio, que é tão belo, da nossa alma, da nossa própria alma, mas também da alma daqueles que nós amamos. Então tomem cuidado com aquilo que nós vemos, escutamos, com aquilo que falamos, como vivemos, como nos portamos. Precisamos hoje ter uma atitude como a daquele profeta, de anunciar, de falar, de denunciar, de se posicionar. Pessoas que se posicionam diante do pecado. Diante do pecado. E que não nos deixemos nos levar por esse pecado. Diante da nossa fé. Temos força de, se sermos questionados pela nossa fé, nós digamos sim, eu acredito, eu creio nesse Deus que salva. E também ter essa atitude hoje de voltar. Se você se afastou, volta.
Volta para Deus, volta para o Senhor, porque essa é a maneira de eliminar essas pragas que estão assolando a minha vida e a sua vida. Você que está em casa e você que está aqui, fecha teus olhos. E agora você vai nomear as pragas que te assolam. Talvez o alcoolismo, as drogas, o adultério. Não sei, você sabe. As ideologias, você sabe, você conhece o que te assola. E você vai se comprometer agora e falar: Senhor, eu quero lutar contra essa praga que hoje está me assolando, está querendo me destruir, destruir a minha alma, destruir o meu coração. Eu quero, Senhor, e eu preciso lutar contra isso. Pode abrir teus olhos. Só que, como eu disse, no meio disso tudo, o Senhor, Ele é capaz de falar. E de falar aos nossos corações: voltai. O Senhor, Ele está nos mostrando o caminho a seguir. E lembra que eu falei que o livro de Joel, ele tinha duas partes? A primeira parte era a lamentação do povo, que é essa de ver a tudo que está acontecendo, o caminho que nós estamos seguindo, levando, as situações em que estamos nos envolvendo, e muitas vezes nos envolvemos sem perceber, dos pecados que nós vamos nos colocando todos os dias, das situações que nós vamos nos colocando. E a segunda parte é a resposta divina, é a resposta de Deus. E nesse tempo, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar. Precisamos ouvir essa resposta que Deus nos dá. Precisamos ouvir aquilo que fala aqui em Joel 12. E agora, oráculo do Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, pranto, lamúria. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. De nada adianta eu rasgar a minha camisa agora e gritar para todo mundo: eu me arrependo dos meus pecados. Mas eu preciso rasgar o meu coração, a minha alma, rasgar a minha decisão, ter vontade de voltar para Deus. É esse caminho de volta que o Senhor faz ouvir, que o Senhor faz nos ouvir. E é isso que a canção nova, nesse tempo, ela quer falar: voltai para mim de todo o coração. É isso que nós queremos levar para o povo de Deus: voltai, porque ainda é tempo. Nós estamos entrando em tempos difíceis. Nada do que está acontecendo no mundo é coincidência. Nada é coincidência. Eu não sou da teoria da conspiração, que meu Deus do céu, mas eu acredito, e são fatos. Eu sou dos fatos concretos. Eu sou dos fatos concretos. E Deus está falando em fatos concretos, que nós precisamos voltar para Ele. Voltar para Ele. Ele está gritando aos nossos ouvidos, com fatos concretos. Seja através de uma pandemia, seja através de uma sociedade corrompida pelo pecado. Uma sociedade que pensa, antes de tudo, no prazer. Isso são sinais daquilo que Jesus fala no seu Evangelho, na sua palavra. Quantas pessoas hoje não acreditam mais no poder de Deus? Quantas pessoas, isso não é um número pequeno, mas são muitas pessoas hoje
E também existe uma apostasia, que é não somente abandonar Deus e ir lá, e tem muita apostasia que a pessoa não quer nem ser batizada. Vai lá e fala, eu renuncio ao meu batismo, mas não essa. Apostasia de não se posicionar diante dos seus valores. Dos seus valores. De lutar pelo valor da família. Pelo valor da família. Pelo valor de amar. Pelo abandono de uma criança. Ontem eu ainda estava vendo uma reportagem e uma mulher, ela estava passando na rua e ela viu um saco se mexendo e ali ela pensou que era um cachorro. E ela foi tentar ajudar. E quando ela abriu o saco, era uma criança. Uma criança dentro de um saco plástico. Uma mãe abandonou ali. Aonde nós iremos parar? Essa é a nossa pergunta. Essa é a lamentação do povo. E aí Deus, Ele quer falar, voltai para mim de todo o coração. Porque eu sou esse caminho de volta. Eu sou a solução para que essa colheita, ela se reestabeleça. E que nós possamos ter famílias santas, pessoas santas, jovens, homens, mulheres santas, que lutem pela santidade. Santidade no cotidiano, santidade na fila da lanchonete, santidade na fila do banco. Santidade de levar o seu carrinho de compra e não deixar abandonado lá no meio do estacionamento. São pequenos passos de volta para Deus. Porque nós começamos a esmorecer, são nas pequenas coisas, não são nas grandes coisas. Nós não podemos esmorecer nas pequenas, porque se esmorecemos nas pequenas, nós esmorecemos nas grandes, e vamos deixando de lado, deixa isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema eu fazer, isso aqui não tem problema não, pode deixar. Mas não esmorecer nas pequenas coisas, fazer esse caminho de volta e estar atento a essa voz de Deus, essa restituição que Deus quer fazer quando nós voltamos para Ele, porque quando nós temos um caminho de volta, existe também um caminho de restituição, um caminho de devolução da minha e da sua dignidade. É isso que Deus quer fazer com esse voltai para mim de todo o coração. Aquele filho pródigo, quando estava no meio da lavagem, ele caiu em si. E esse caiu em si, ele quer dizer que ele escutou a voz de Deus, a voz do seu pai dizendo, volta para casa. Volta para casa. Cair em si é dizer, volta para casa. E o Senhor hoje está falando, volta para casa. Você que está me ouvindo, volta para casa. Você que abandonou o seu grupo de oração, você que abandonou a sua família, você que abandonou os seus valores, você que está numa situação de pecado e que você não consegue se libertar, volta para casa. Volta para mim. É isso que Deus está falando com você hoje. Volta para casa. Nós precisamos cair em si e voltar para casa. Porque aquele filho pródigo, ele teve a sua vida restituída por Deus. Aquele jovem teve a sua vida restituída por Deus. Ele teve de novo um anel. Ele teve de novo uma veste. Ele teve de novo a sua dignidade devolvida. E ele nunca mais comeu lavagem. Nunca mais. Nunca mais.
Deus precisa chegar aos nossos corações, mas nós precisamos deixar que Ele se achegue aos nossos corações, ouvir essa voz. Nós precisamos, de uma vez por todas, eliminar essas pragas, porque só eliminando uma praga, a plantação pode ser refeita. Somente dessa forma. Antes de uma plantação ela ser refeita, a praga ela precisa ser eliminada por completo. E como você elimina uma praga da sua vida? Pela confissão, pela penitência, pelo jejum, pela oração, pela vida de santidade. Só dessa forma. E aí você vai preparando o terreno do seu coração, da sua alma, da sua família. E você pode ir preparando, mas o meu marido não vai, o meu filho não quer ir, vá você. Prepare você, o seu coração primeiro, e vai intercedendo pela vida do seu filho, pela vida do seu marido. Vai intercedendo pelo nosso país. Se você já desacreditou do seu país, vai intercedendo por ele, porque eu não desacreditei. Eu acredito ainda. Eu acredito no mundo, eu acredito que as pessoas possam ser santas, e vai trabalhando isso, e vai preparando essa terra, e vai eliminando as pragas, que querem consumir as raízes da tua fé, da tua alma, do teu coração. O Senhor faz ouvir, e Ele quer restituir a tua vida. O Senhor, Ele quer devolver a sua dignidade. E o Senhor não se importou com aquilo que aquele filho pródigo fez. Ele não se importou se um dia aquele jovem tinha comido lavagem. Ele não se importou. Mas aquele pai estava todos os dias, à porta, olhando o horizonte para ver se aquele filho voltava. Todos os dias. E aquela vizinhança que tinha naquele lugar onde aquele pai estava, olhava e falava: o que esse pai está fazendo? Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Mas todos os dias o pai se levantava e ia ao encontro para ver se aquilo voltava. E eu te falo, todos os dias Deus se levanta do seu trono, se coloca à porta e fica olhando à espera da sua volta. Todos os dias Deus se levanta do seu trono, se coloca à porta e fica esperando a sua volta. E quando aquele filho voltou para casa, aquele pai não ficou parado. Aquele pai foi ao encontro. Aquele pai foi ao encontro do seu filho, que tinha vivido tudo aquilo. E hoje, o Senhor, Ele se levanta do seu trono, está à porta e vai ao seu encontro. Mas Ele vai ao seu encontro para que Ele possa colocar a mão no seu ombro e trazer você e mostrar para todo mundo e falar: Ele voltou. Ele voltou. É isso que o Senhor está fazendo hoje. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Vir ao nosso encontro e nos restituir na nossa vida. Seja no amor, na caridade, seja na nossa vida particular, seja ela na nossa vida material. Mas o Senhor, Ele quer restituir principalmente a nossa alma, a nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer. Por isso que todos os dias Ele se levanta desse trono e vai ao nosso encontro. Porque todos os dias Ele diz assim:
oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejum, pranto e lamúrias. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e voltai ao Senhor vosso Deus, pois Ele é compassivo e clemente, lento para a ira e rico em bondade, e se arrepende do mal ameaçado. O Senhor, Ele é bom e compassivo. E nessa volta, nessa restituição, o Senhor, Ele é capaz de se arrepender da ira que se aplaca, da ira que poderia acontecer sobre nós. Porque imagine um pai que viu o seu filho vender todos os seus bens. Um filho que viu abandonar tudo. E esse filho somos nós. Somos nós. Que viu o seu filho deixar que aquela plantação fosse aniquilada por pragas e pragas e pragas, e não fizesse nada, e não fez nada para lutar contra aquelas pragas. Nada. Simplesmente pegou tudo que tinha, foi embora, gastou com tudo, na sua liberdade, porque nós somos livres. Somos livres, Deus nos deu essa liberdade. Mas não é uma liberdade verdadeira, porque a liberdade é estar nessa presença do Pai. E aí imagina esse filho ir embora, largar tudo. Imagine o que não deve passar no coração de um pai quando um filho não faz isso. Se coloca no lugar agora. Você, na sua razão humana. Mesmo se você não tem filho, você que está em casa, mas se coloca no lugar. Teu filho, você construiu tudo. O seu filho simplesmente do dia para a noite, ele pega o pai. Me dá as coisas aí que eu estou indo embora e eu quero só a minha parte na herança. Primeira coisa, aquele filho ele matou o pai no seu coração. Porque antes do pai falecer, ele já queria sua herança. Mas imagine a situação de um pai pensando nisso. Que ingrato. Se ele voltar, eu não vou dar nada para ele. Ele vai ter que fazer por onde agora? Vai ter que lutar. Vai ter que trabalhar muito. Vai ter que ralar. Eu não quero nem ver a cara dele. Essa seria talvez a minha reação. Mas a reação de Deus não. A reação de Deus não é de um Deus paternalista. Que, meu filho, não tem perigo. Não. Mas é um pai que deixou ele cair em si. Ele entender que estar na presença do Pai era muito mais importante e muito mais benéfico a ele do que estar longe, gastando toda a sua herança. E aquele pai ficava todos os dias no seu coração: eu estou pronto a arrepender do castigo que eu queria dar àquele meu filho. O Senhor, Ele está todos os dias lá no céu, no seu trono, pronto a arrepender-se do castigo que nos assola. Sabiam disso? E quando eu li essa passagem, foi uma das partes mais fortes que eu achei. O Senhor, Ele está pronto a arrepender-se do castigo que nos assola. Imagina, pensa comigo, você que está em casa, você que está aqui, Deus, na sua grandiosidade, porque Ele é Deus,
Mas, se nós, com a nossa miséria, fazendo tudo o que a gente faz, na nossa limitação, abandonando Ele do jeito que nós muitas vezes abandonamos. Se nós hoje, olha para mim, se você hoje, se eu hoje, se você que está em casa hoje, decidir voltar, de coração contrito, arrependido de verdade, o Senhor, Ele é capaz de mudar a minha vida e mudar a vida da nossa nação, mudar a vida do nosso mundo, mudar a vida da nossa família, porque o Senhor, Ele está pronto a arrepender do castigo que nos aflige. Olha que forte é isso. Então entenda o seguinte: a minha oração, a sua oração, o meu jejum, a minha penitência, ela toca o coração de Deus. Olha, já pararam para pensar nisso? A minha oração, a sua oração, ela toca o coração de Deus. Então a solução é se arrepender, voltar para Deus com jejuns, lágrimas, arrependimento de todo o coração, conversão, vida de santidade. Esse é o caminho, porque aí sim Deus vai olhar para nós e vai falar: este povo está arrependido de verdade. Então é isso que nós precisamos anunciar aos quatro cantos: convertei-vos, convertei-vos, voltai, voltai, voltai para mim de todo o coração. Assim como Jonas fez naquela cidade que parecia que ele estava falando sozinho, mas não, aquele povo escutava. E aí aquele povo se converteu, se cobriu de sacos. E nós precisamos fazer o mesmo. Se você tem algum medo, alguma insegurança na sua família, se você tem alguma insegurança quanto ao seu futuro, olha a vida que você está levando e se arrependa. E volte para Deus, porque Deus, Ele é capaz de olhar para nós e se arrepender do castigo que nos aflige. Isso é muito forte. E nessa campanha, um dia o diácono Nelsinho, ele me perguntou uma coisa. Eu conversando com ele, ele me perguntou, ele falou assim: Gustavo, qual a tua intenção com essa campanha? E aí eu rezei, pensei, e Deus falou assim no meu coração: essa campanha, voltai para mim de todo o coração, é para tocar o meu coração. Então, Deus hoje se levanta do seu trono, se coloca à porta e espera a sua volta. Deus se levanta do trono, se coloca à porta e espera a sua volta. Tome essa decisão de voltar para Ele, porque essa é a voz gritando: voltai para mim de todo o coração. Fica de pé. Que esse momento seja um momento de decisão, seja um momento de volta. E quando eu falo que Deus se levanta do trono, o meu coração, ele se estremece de uma tal maneira, porque, pensa comigo, gente, Deus, Ele está levantando do trono, e Ele está falando que está nos esperando, mas nós precisamos ter uma atitude de volta, e essa atitude é pela oração,
é pelo jejum, é pela penitência. E é isso que essa campanha, ela propõe nos 3 últimos meses. A oração, o jejum, a penitência. E o Senhor se levanta. Mas quando Deus se levanta do trono, o inferno, ele zomba de Deus. E ele diz assim para Deus: aquele não volta. Mas o Senhor, como o pai que acolheu seu filho pródigo, ele vai te abraçar hoje. E se você tiver a decisão de voltar para ele, ele vai te abraçar e fazer questão de passar diante dos teus inimigos, diante dos inimigos de Deus, e mostrar: ele voltou. A decisão é minha, a decisão é sua. Zombar de Deus pela nossa liberdade de não voltar, ou tocar o coração de Deus e voltar para Ele de todo o coração. A decisão é minha, a decisão é sua. E cantando, vamos rezar e pedir a Deus essa graça de voltar a Ele de todo o coração. Que Ele possa nos libertar dessas pragas, desses gafanhotos que nos afligem, que querem acabar com a plantação da minha alma, da minha família. Levanta teus braços e fala: Senhor, afasta de mim essa praga dos gafanhotos que querem acabar com a minha vida, com a minha família, com a minha nação. Senhor, espanta agora, porque eu me decido, Senhor, voltar para Ti, de todo o meu coração. Senhor, eu quero tocar o Teu coração. Então me ajuda, Senhor, me liberta, me cura, me salva, Senhor. E vai falando com as Tuas palavras, cantando, vai rezando. Vem sobre mim, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Isso, ergue seus braços. Proclame o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha casa Ele é o Senhor. Da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Proclame: Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. Salvador, o Libertador.